A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, de todo o Brasil, que nos dão a honra de estar conectados conosco neste exato momento, para darmos início em mais um programa A Voz do Pastor pela nossa rádio Cristo Vive FM, da cidade de Osório, estado do Rio Grande do Sul. Imenso prazer, imensa alegria, estarmos juntos mais uma vez. Estivemos alguns tempos aí, por alguns problemas que aconteceram fora da nossa programação. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, estaremos novamente ao vivo aqui, conectados junto com os nossos irmãos, levando uma mensagem de Deus para cada um de vocês, chegando em vosso lar, em vossa casa, aonde você esteja aí, com o teu aparelho celular ligado aí, sintonize aí, baixe o nosso aplicativo, rádio cristovivefm.com.br, e também depois vai estar no nosso canal, porque estamos gravando também, o programa, estamos gravando ao vivo, e estará no nosso canal do YouTube. Entre lá, se inscreva no nosso canal, Pastor Raimundo Clenir, e assim participe junto conosco de toda a nossa programação. Temos o nosso canal Louvores Maravilhosos, culto do qual nós ministramos a palavra do Senhor, e também os nossos cultos da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos, e que Deus possa dar vitória, uma segunda-feira abençoada para todos os nossos queridos e amados irmãos que estão aí conectados junto conosco. Vamos ouvir uma palavra agora, através da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, que está no livro de Provérbios, no capítulo 4. Livro de Provérbios, no capítulo 4, e no versículo 1, que nos diz assim a Bíblia Sagrada: Ouve, filhos, a instrução do Pai. Ouve, filhos, a instrução do Pai. E estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, de Salomão, tenro único, diante da minha mãe. Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Nós estamos vendo, analisando que as famílias estão passando por muitos problemas com seus filhos. Muitas vezes nós queremos até culpar os pais, outras vezes queremos culpar o governo, outras vezes queremos culpar os filhos, e assim por diante. Muitas vezes fugimos das nossas responsabilidades, outras vezes porque damos liberdade aos nossos filhos e eles começam a aprender outras coisas que estão fora dos padrões divinos. Muitas vezes os seus amigos e amigas, coleguinhas, começam também a desviar os bons costumes, eles começam a aprender, porque muitas vezes passam o dia, muitas vezes nossos filhos, ou os filhos dos nossos irmãos, uns estão no colégio, outros estão trabalhando, e tudo depende também do meio em que elas vivem, com qual o tipo de pessoa com que elas estão se relacionando. Assim não foge a regra também nós os pais, também dependendo das pessoas com que nós viemos a acompanhar, a ouvir, a nos relacionar, podemos muito bem também mudar as nossas atitudes. E o que nós estamos vendo hoje, nos dias em que estamos vivendo, muitos filhos desregrados, muitos filhos fora dos padrões, que não respeitam mais os pais, que não respeitam mais a sociedade, que não respeitam mais o seu próximo. Às vezes é por liberdade demais que os pais dão, outras vezes
é porque eles vão se relacionando com pessoas que não era para se relacionar, e aí as outras pessoas não têm os bons costumes, também são criados em outras famílias, muitas vezes desconcertadas dos padrões divinos, e os filhos, né? E os filhos vão se criando muitas vezes rebeldes. Nós vimos de que a gente tem experiência de vida de que os nossos pais na antiguidade, eles olhavam para nós, muitas vezes não precisava nossos pais dizer uma palavra sequer. Nós já saberíamos, né, pelo olhar do pai, pelo olhar da mãe, de que nós estávamos errados e que precisávamos nos corrigir. Ou que não deveríamos dizer tal tipo de palavras, ou não deveríamos também usar daqueles tipos de brincadeiras, né? E a sociedade de um tempo para cá ela mudou demais. Muitas coisas que eram certas viraram erradas e muitas coisas que eram erradas parece que virou certa. Então eu agradeço a Deus, né? Porque ainda, né? Tem homens, tem mulheres de Deus, tem filhos obedientes que obedecem os pais, mas são raridades. São raridades. A sociedade tem feito o que pode, mas muitas vezes, por não conhecerem a Deus ou por não ter um relacionamento com Deus, muitos pais também não sabem como guiar os seus filhos para o caminho certo. Precisamos, nos dias em que estamos vivendo, adentrar para dentro da palavra do Senhor, para dentro da Bíblia Sagrada, né? Olhar os estatutos de Deus, olhar aquilo que Deus fala, para que possamos mudar o padrão que hoje está sendo estabelecido. Tem alguns padrões aí, né? Que a sociedade colocou algumas leis aí, de que se o povo tivesse medo de lei, se o povo obedecesse às leis, Deus não teria trocado. A lei estipulou regras, normas, mas não mudou a vida da sociedade. Não conseguiu adobrar o ser humano para que viesse a aprender, de fato, o que precisaria mudar na sua vida ou na sua consciência. Então, nós adentramos para dentro da palavra de Deus e vimos que a palavra do Senhor, em vários lugares, né, também fala que os pais não devem irritar os seus filhos, não devem amaldiçoar os seus filhos ou andar brigando com seus filhos. A correção é normal, a disciplina é normal, porque até a Bíblia nos dá ênfase em dizer, né, que a Bíblia diz assim, o próprio Deus, né, que ele açoita e castiga o filho que ama. E hoje a sociedade não quer que o pai eduque o filho. Não quer que a sociedade, que os pais eduquem os seus filhos. E por pegar e dar muito, né, apego aos filhos, muita autoridade aos filhos, se o pai ameaça qualquer coisa, se um pai chega a bater no filho para o corrigir, né, já dá processo. Mas só que muitas vezes hoje os filhos estão matando os pais, os filhos estão batendo nos pais, os filhos estão batendo nos professores, os filhos estão batendo nas professoras. Por que, eu pergunto? Será que o mundo, esta sociedade, está fornecendo algo básico, de concreto, para que essas crianças, esses filhos, estão mudando? Ou estão mudando para pior? Era para mudar para melhor. Por quê? Porque hoje a tecnologia está avançada, só que a tecnologia não muda a vida de ninguém, né? A Bíblia chega a dizer que os pais têm o direito de açoitar com vara, corrigir com vara, mas hoje se um pai ou uma mãe pegar uma vara, o filho vai em um conselho tutelar ou na delegacia, registra uma queixa e o pai, né, por corrigir o filho, que é filho dele, não é da sociedade, é filho dele, ele não tem direito, né, de açoitar o filho, o pai já leva um processo, sujeito até a ser preso.
Então nós temos que tomar muito cuidado, pegar as regras bíblicas, olhar e estudar muito bem o que a Bíblia diz. Aqui também diz a Bíblia, ainda no livro de Provérbios, no capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó: Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a discrição, e aos teus lábios guardem o conhecimento. Então, a Bíblia está nos dizendo que nós temos que ter o quê? Que conhecimento é esse? Conhecimento da verdade, conhecimento da palavra, sabedoria das coisas de Deus, sabedoria das coisas que vêm do alto, e a Bíblia chega a dizer que quem não tem sabedoria, que peça a Deus sabedoria. Então nós precisamos, mais que urgente, né, educar os nossos filhos, ensiná-los nos caminhos, no caminho do Senhor, no caminho que Ele deve andar, para que depois não venhamos a nos arrepender, né, de tê-los nós criado filhos rebeldes, filhos insubordinados, que não são mais subordinados à autoridade do pai e à autoridade da mãe. A gente se criou tendo muito respeito pelos pais. A palavra do nosso pai era uma palavra de ordem. Se ele dizia vai, a gente ia. E se ele dissesse que a gente não poderia brincar no final de semana, porque estava de castigo, nós teríamos que ficar em casa. Agora, hoje não. Hoje os filhos gritam com os pais, os filhos afrontam os seus pais, diz o que quer para os seus pais, e muitas vezes os pais têm que ficar calados, com medo até, né, de os filhos baterem nos seus pais ou levar até processo para os seus pais. Então nós temos que rever alguns conceitos desta sociedade para que possamos entender aquilo que Deus quer falar. Se nós olharmos aqui, Provérbios 4:10 diz assim, ó: Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os teus dias de vida. O que acontece? Quando um filho não obedece o pai, quando um filho não obedece a mãe, quando eles querem, desejam e andam pelos caminhos errados, diz a Bíblia aqui que os seus dias serão abreviados. Abreviados por quê? Porque a rebeldia contra os próprios pais vai perder a bênção e a proteção de Deus. Vão se criar num caminho errado, vão se juntar com amigos e colegas que muitas vezes o levarão para o vício da droga, o levarão muitas vezes para o roubo, o levarão por outros caminhos muitas vezes dessa sociedade tão deficiente, e aí lá na frente os pais colherão amargos dias de vida. Mães que muitas vezes não dormem mais, preocupada com aquilo que os seus filhos estão fazendo, mães que não dormem mais porque os filhos não aparecem em casa, pais que muitas vezes são chamados no seu trabalho para ir à delegacia, para ir nos presídios, perdendo seus tempos preciosos para muitas vezes visitar os filhos, aqueles que não lhes obedeceram antes. Então o fruto com que eles semeiam é um fruto mau, e aí eles vão colher aquilo que eles semearam. E a Bíblia nos diz, né, no livro de Gálatas, né, na Epístola de Gálatas, sobre a lei da semeadura. A lei da semeadura, ela é infalível. Ninguém vai semear o mal e colher o bem. E ninguém vai semear o bem e colher o mal. Aquilo que nós semearmos, por certo, iremos ceifar, iremos colher. E nesse dia, Deus está falando conosco e quer falar conosco. Precisamos muitas vezes dedicar o nosso tempo aos nossos filhos, sentar um pouco com os filhos. Muitos pais correm tanto de um lado para o outro, e esquece que ao seu lado
o lar que Deus deu para eles cuidar. Ali eles têm seus filhos e eles não têm tempo. Tem tempo para tantas as coisas. E às vezes esquecem de tirar um tempo para dialogar, para conversar com os filhos, para se sentar junto com a família e ter um diálogo, né? E na conversa harmoniosa dizer: meus filhos, da maneira, do jeito com que vocês estão indo, vocês não vão chegar a lugar nenhum, né? Então tem que sentar, tem que conversar, tem que ter diálogo com amor, exortar os filhos com amor. Quando você impõe muitas vezes algumas normas, algumas regras, entendeu? Como temor de ditadura, vai terminar o pai e a mãe afastando os filhos de casa. Eles vão para a rua, eles vão procurar coleguinhas que o abracem. Mas vai ser um abraço não de amor. Vai ser um abraço para levar para outro caminho, para outro lado. Então nós temos que tomar muito cuidado, pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus graça, pedir a Deus sabedoria. Outra coisa, os pais também têm que sentar o pai e a mãe e ter um diálogo, sem os filhos estar junto, sem os filhos ouvirem quais são os tipos de correção, né? Como é que eles vão fazer para ajudar os seus filhos, né? Não é na ameaça, não é muitas vezes batendo, deixando os filhos feridos, entendeu? Mas tem que ter diálogo. Quando há um bom diálogo, quando há um bom propósito, né? Por certo, os filhos irão ouvir, né? Embora muitas vezes não é fácil você dobrar na tenra idade uma pessoa, porque as suas mentes, elas são muito férteis, elas pensam muito rápidas, né? E muitas vezes você fazer parar aqueles projetos que eles têm não é muito fácil. Mas tudo seja feito com amor, na base da palavra do Senhor. Muitas vezes os nossos filhos não querem parar para ouvir a voz de Deus através da palavra. Muitas vezes os filhos não querem tirar um tempo, entendeu? Para ouvir os pais e para ouvir o que Deus tem para falar. Mas que Deus venha ter de misericórdia, que Deus venha ter misericórdia, eu digo, né? Dos nossos filhos, das famílias, dessa sociedade, para que elas adientem por uma porta, vão visitar uma igreja onde realmente seja pregada a palavra do Senhor, vão adentrar para dentro de uma casa de Deus, aonde ali é ministrado o ensinamento verdadeiro da palavra do Senhor. Não podemos deixar a nossa sociedade, né, ir abaixo. Não podemos deixar esta sociedade ser corroída por maus pensamentos, ser corroída por tantas coisas ruins. Vimos hoje jovens, adolescentes, no roubo, no tráfico, na droga, né? Coisas horrendas estão acontecendo, aonde elas poderiam estar estudando para se formar, para ter um trabalho, para ter uma visão na vida, mas já na sua tenra idade são destruídos. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu ainda em uma matéria ainda falei que quem tem que educar os filhos não é o professor, não é o avô, não é a avó, não é a sociedade, não é a polícia. Quem tem que educar os filhos é os pais. Os pais são os responsáveis pelos seus filhos no ensinamento, na criação, na doutrina. Você que está nos ouvindo aí, meu irmão, minha irmã, o mal da nossa sociedade é muitas vezes deixar os nossos filhos fazer tudo o que eles querem e sempre dizer amém naquilo que eles nos pedem. Não, quando os pais não contrariam muitas vezes as atitudes dos seus filhos, pois eles serão contrariados
e os filhos irão fazer totalmente ao contrário daquilo que os pais desejam, daquilo que eles queriam. Com tanto zelo, com tanto sofrimento, muitas vezes, uma mãe cria um filho. O pai trabalha incansavelmente para dar o sustento para os seus filhos. E muitas vezes estão criando dentro de casa alguns monstros, né? Monstros. Por quê? Porque muitas vezes acham que estão sendo bonzinhos. E esta bondade não vai levar os filhos a lugar nenhum. Esta bondade, porque os filhos, eles são insaciáveis. Eles ficam olhando as coisas, onde eles vão, eles ficam adiantando nas redes sociais e vejam que os outros têm, que os outros fazem, eles querem fazer também. E os pais vão deixando, né? Os pais vão deixando. Daqui um pouco, quando os pais se acordarem, muitas vezes é tarde demais, não tem mais o que fazer, seus filhos já estão perdidos. É um conselho que eu estou dando neste dia, é um conselho que eu quero dar para os pais. Corrige o teu filho, ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque senão os seus dias serão encurtados e abreviados na face da terra. Olhe para a palavra de Deus, veja os ensinos bíblicos da palavra do Senhor, para que você não venha se arrepender, né, mais tarde. Então, que Deus venha abençoar, e eu vou aqui ler mais um versículo. Tá? No capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz assim, ó, agora, pois filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Ó, ouve. O que é ouvir? É prestar atenção naquilo que alguém está falando. Dar crédito naquilo que a pessoa está falando. Olhar exatamente para aquilo que a pessoa está falando. Crer que realmente aquilo que o pai está falando, crer realmente que aquilo que a mãe está falando vai surtir efeito na sua vida. Olha, eu me criei quando a gente ia para almoçar, muitas vezes a mamãe só olhava para nós e dizia assim, dá uma olhadinha para a cara do teu pai. Entendeu? O pai não gostava de maneira alguma que quando fosse na hora do almoço, nós estivéssemos conversando. Na hora do almoço era para parar e almoçar. A gente olhava, o pai estava sério. E com o seu rosto, com aquela seriedade, já demonstrava que ele não estava gostando do ato que nós estávamos fazendo. Era para parar e almoçar quietinho. Então nós respeitava, não precisava o pai gritar nem falar alto. A gente respeitava. E hoje nós temos que voltar a ter aquele temor. Não é só olhar para o pai, não é só olhar para a mãe, mas olhar para as pessoas. Ter respeito. Muitas pessoas perderam o respeito uns para com os outros. Eles não têm mais respeito. Né? Muitas vezes filhos pequenos, né? Crianças xingando os pais, xingando os professores, xingando os amiguinhos, as amiguinhas. Então nós temos que tomar muito cuidado. Sei que não é fácil, é um trabalho árduo, é um trabalho doloroso, né? Criar filhos hoje, mas é um conselho sábio que a Bíblia nos dá. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Se você ensinar no caminho certo, por certo você irá se gloriar e agradecer a Deus pela vida do teu filho. Mas se você guiar o teu filho ou a tua filha pelo caminho errado, você vai colher frutos amargosos lá na frente. Depois não adianta chorar, depois não adianta se lamentar, depois não adianta gritar, depois não adianta bater, depois não adianta gastar dinheiro com advogado para tirar do presídio, porque a árvore já cresceu torta, você não teve um plumo dentro de casa, não criou no plumo, não soube ademoestar, não soube cuidar do filho ou da filha.
aí lá na frente muitas vezes é difícil de você desdobrar aquele tipo de pessoa ou mudar a sua mentalidade. Então, na tenra idade, nós já temos que começar a cuidar dos nossos filhos, dando ensinamento para eles, né? Então, que Deus venha abençoar a todos, que Deus venha dar graça a todos os meus queridos e amados irmãos, que você possa criar os teus filhos no caminho do Senhor. Estamos também aqui ao vivo, né, pela nossa Rádio Cristo Vive FM. Você aí que ainda não tem o nosso link, né, nos peça o nosso link, estaremos enviando. E todos os dias, a partir das 9 horas, estaremos aqui, né, levando uma mensagem da palavra de Deus para você. Também entre lá no nosso canal, Pastor Raimundo Clenir, a mensagem também está lá em vídeo, né? Você que não pode ouvir na rádio, né? Entre lá no nosso canal, Pastor Raimundo Clenir, se inscreva lá e nós estaremos colocando lá todos os vídeos, e depois que você chega em casa, tira um tempinho lá, ouça a mensagem da palavra de Deus, a palavra do Senhor, dizendo também que estaremos todos os dias orando por você, orando por seus filhos, orando por sua família. Que Deus abençoe a todos. Eu quero orar agora nesse exato momento para agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus por esses minutos maravilhosos que Deus tem nos dado, onde estamos entrando dentro de muitos lares, né? E não fique triste, pai, não fique triste, mãe, né? Muitas vezes quando teus filhos te afrontam, quando teus filhos cometem mal, ora por eles, pede a Deus misericórdia na vida deles, não corra teu filho fora de casa, não ameace o teu filho e a tua filha, mas conduza no caminho certo com amor, né? Com amor, sente com teu filho, sente com a tua filha, tenha um bom diálogo, né? Ore por eles, peço oração por eles. Nós estaremos prontos a ajudar a cada um, tá? Se eu vou passar o nosso WhatsApp aqui também. Se você precisar de um dia de um aconselhamento, nos ligue, que na medida do possível estaremos vos atendendo, tá? Estaremos retornando, estaremos colocando na nossa agenda de oração. Temos uma agenda de oração com muitos nomes de pessoas de lugares longínquos do Brasil, que nós estamos orando, pessoas que nós não conhecemos, mas nós queremos ajudar as famílias, queremos orar junto com as famílias. Então eu vou passar o número do meu WhatsApp, você nos liga, você faça aí o seu pedido, coloque os nomes dos teus familiares e nós estaremos orando, tá? Da área 51, o nosso número é 99690-7536. 99690-7536. E tem outro nosso número também que eu vou passar para você, tá bom? Vou passar também o outro nosso número, da área 51. É 99655-9064. 99655-9064. Mande ali o teu pedido de oração e nós estaremos orando por você, tá bom? Então nós vamos orar agora. Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor, chegamos na tua presença e queremos te agradecer, ó Deus, por esta grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui, Senhor, orando pelas pessoas, orando pelas famílias, orando pela nossa nação brasileira, pelo nosso país, orando pelos governantes, Senhor, orando pelos governadores, pelos prefeitos, pelos deputados, pelos vereadores, Pai, também orando pelos pastores, pelos missionários que estão no campo de trabalho, estão fazendo a tua obra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero, Senhor, abençoar, quero te pedir, Pai, dá condições, dá graça para que os pais venham criar os seus filhos na disciplina do Senhor. Deus querido, Deus amado, dentro dos presídios, Senhor, dentro dos hospitais, onde tem muitas pessoas enfermas, pessoas problemáticas, famílias, Pai, onde os pais estão desempregados, querido e amado Senhor, da graça, da vitória, Senhor, olha para os filhos, olha para os mendigos, para os andarilhos, Pai, estende a tua mão de misericórdia, eu te peço em nome de Jesus Cristo, a tua bênção, a tua graça e a tua proteção, que a mão do Todo-Poderoso Deus possa estar estendida nesse dia,
para abençoar a cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs, dos nossos amigos, das nossas amigas. Eu creio, meu Deus, que o Senhor ainda tem uma grande obra para realizar no meio da família, Senhor. Estende a tua mão de misericórdia e de graça. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a todos. Se Jesus não voltar, até mais tarde com mais um programa A Voz do Pastor. Fiquem todos com Deus.